Deus. A paz do Senhor Jesus. É uma alegria estarmos aqui essa noite, amém? Se você trouxe a sua Bíblia, e no segundo livro do profeta Samuel, capítulo 9. Amém? Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 9. Aleluia. Eu quero agradecer a Deus pela vida dos pastores. Meu querido pastor, que Deus abençoe. Agora a igreja foi servida com muitos pastores, né? Até uns que fugiam, agora não tem mais para fugir. Amém. Quando você não fugir, tem que melhorar esse microfone. Vou pensar que estou sendo perseguido. Som. Eu acho que melhorou agora. Então eu quero agradecer a Deus pela vida de todos os pastores da casa que estão presentes, os servos de Deus que estão aqui nessa sala. Para mim é uma honra estar pregando no primeiro dia em nome do Senhor Jesus, amém? É um dia fácil que a gente pode errar e os outros podem vir acertar depois de nós, amém? Também ninguém falou antes de mim. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo de número 9. Também quero celebrar Deus pelo anjo dessa igreja, o bispo Genivaldo. Que Deus continue abençoando a sua casa e toda a sua família e o seu ministério. Oh, a nossa matriarca está chegando aí, velha. A sua bênção. Amém. Então vamos ler. Você abre a sua Bíblia. Se conseguir botar na tela, eu vou agradecer. Se botarem aí na tela. Diz assim a palavra do Senhor. Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Zibas? Eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul, para que use de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, é aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Pai, nós queremos te agradecer nessa noite. Pedimos a tua graça e a tua bondade sobre a nossa vida. Nesse encontro que nós temos aqui de consagração, pedir que a tua presença, que o teu poder venha se firmar sobre a nossa vida. Pai, queremos experimentar a tua graça maravilhosa, ou a maravilhosa graça. Que o Senhor venha nos encher da tua palavra hoje. Que nós saiamos daqui com a consciência de que somos filhos e não escravos.
que nós saiamos daqui com a nossa mentalidade restaurada e a nossa identidade restaurada diante da sua presença. Se conosco, fale conosco, no nome de Jesus. Quantos creem, digam amém. Tomamos um assento, glorificar a Deus. Amém. O microfone está cortando. Graças a Deus. Queridos, alguém sabe o tema desses 21 dias de consagração? Alguém sabe o tema? Maravilhosa graça, né? Então esses dias que nós vamos estar pregando aqui, nós vamos discorrer nessa graça que se manifesta de forma maravilhosa. Quando falamos sobre a graça de Deus, nós não podemos pensar apenas em salvação, porque na Bíblia tem a graça salvadora. Tito 2,11 diz assim a palavra do Senhor: porque a graça de Deus se manifestou salvadora, trazendo a salvação a todos os homens. Mas a graça de Deus, quando se manifesta, ela não só traz salvação, mas ela traz muitas outras coisas, que algumas vamos estar falando aqui com base nesse texto. Amados, a palavra graça, ela não existe na maioria das religiões, só existe no cristianismo. Porque se você estudar um pouquinho de outras religiões, você não vai encontrar essa palavra graça, que é um favor imerecido. Por isso você vê os ocultistas, eles têm que pagar um preço para chegar nos lugares aonde eles chegam. Quem quiser subir de patente tem que andar tem que apanhar surra de galinha, tem que beber água podre, tem que matar cabrito. Ele tem que pagar um preço para chegar a ser alguém na sociedade. Se nós olharmos para os outros lugares, os legalistas, eles não acreditam muito na palavra graça, porque a palavra graça lhes tira algum mérito. Então eles acreditam que obedecendo todos os padrões e regras estabelecidos pelas suas religiões, eles vão conseguir alcançar a salvação. Mas quando chegamos no Evangelho, essa palavra exclusiva no Evangelho, e ela também você vai encontrar no Antigo Testamento, quando a Bíblia diz: e Noé achou graça diante de Deus. Noé e a sua família não foram salvos porque eles eram os melhores no seu tempo. Não, eles viviam numa sociedade depravada. E você vai ver que Noé não era o perfeito. Depois do dilúvio, ele faz uma plantação, planta uma vinha, ele bebe e fica nu. Então ele está numa geração depravada, mas a Bíblia diz que ele achou graça diante de Deus. Essa palavra graça tem que ver com favor imerecido. Você não merece, mas te alcançou. Você olha para a tua vida, olha para a tua família, olha para as coisas que você alcançou, os lugares que você chegou, você entende que aí não tem mérito teu, não tem mérito do teu pai, do teu avô, do teu bisavô, até porque você não é herdeiro, mas você está vivendo coisas grandiosas da parte de Deus. O que é graça, pastor? Alguém faz assim, assim, dá um suspiro aí onde você está, dá um suspiro. Isso é graça. Alguém bate o pé, se tiver os dois pés, bate os dois pés aí. Isso é graça. Se você tiver as duas mãos, levanta aí, por favor. Isso é graça. Amém? Se você pudesse se colocar em pé, se coloque em pé ainda. Isso também é graça. Pode sentar, também é uma graça. Se deitar é graça. Acordar é graça. Comer é graça. Porque agora mesmo no Hospital Geral do Ambo tem alguém que está comendo nos aparelhos, tem alguém que está se alimentando por intermédio de tubos, mas você está aqui, é graça. Tem alguém que para respirar está dependendo de um aparelho, e nas clínicas o oxigênio é caro, e você está a respirar de graça. Isso é graça. É o favor de Deus que se manifesta na nossa vida, mesmo quando nós não merecemos. Nós somos salvos pela graça. É um favor que Deus trabalhou e nos concedeu de graça. Olhando para a Bíblia, o texto que nós lemos, nós percebemos essa palavra graça. Você vai entender por quê. A Bíblia diz que Israel, depois que saiu do Egito,
eles eram governados por Moisés, depois Josué. Quando Josué morreu, veio o período dos juízes, e depois Israel começou a se comparar com outras nações. E a Bíblia diz que eles disseram: outras nações têm reis e nós não temos. Nós gostaríamos de ter um rei físico, um rei humano. Então, contra a vontade perfeita de Deus, mas pela vontade permissiva de Deus, Israel recebe o primeiro rei chamado Saul. Saul começa a reinar segundo a vontade de Deus, mas o poder subiu na cabeça de Saul. Saul se desviou do propósito e Deus se cansa de Saul. Fala com Samuel dizendo: até quando terás dor de Saul? Vai, escolhe um outro rei, porque eu já o tenho rejeitado. Aí Davi entra na história. Estou encurtando aqui a história. Quando Davi aparece na história, ele é ungido rei, ele mata Golias. Depois que ele mata Golias, ele começa a ficar conhecido na nação. Ficou um rapaz famoso, e isso começou a mexer com a cabeça de Saul. Saul começou a dizer: se para ele já lhe deram os seus 10 milhares e para mim milhares, então só falta lhe dar o trono. Saul decide matar Davi. Ele começa a fazer uma perseguição ferrenha contra Davi. A Bíblia diz que ao longo da vida toda de Saul, ele procurou matar Davi. E quando Davi estava sendo perseguido por Saul, ele faz uma aliança, uma amizade com o filho de Saul, chamado Jonatas. E por conta dessa aliança, a Bíblia fala que Davi e Jonatas se juraram fidelidade eterna. E ele disse que ele poderia ser benevolente caso estivesse no trono com a casa de Jonatas. Jonatas e Saul morreram. A Bíblia fala que Davi estava no trono. Se passaram 20 anos. Eu disse quantos anos? Quantos anos? 20 anos. 20 anos depois, Davi assentado no trono, tudo em ordem, está em paz, os seus filhos bem encaminhados, o reino a fluir. Ele tinha poder, tinha glória, tinha dinheiro, tinha prata, tinha ouro. Ele estava governando. A Bíblia diz que ele lembra da aliança que ele tinha feito com Jonatas. Por isso agora estamos no capítulo 9. No capítulo 9, Davi se assentado no trono, ele pergunta: será que existe alguém ainda da casa de Saul para que eu use com ele de bondade? Essa palavra bondade é chesed, que é traduzida também como graça. Então Davi está bem, lembra da aliança que tinha com Jonatas, e ele queria fazer bem para alguém, não importa quem, mas alguém da casa de Saul, alguém da linhagem de Saul. E alguém diz: olha, tem alguém que pode te trazer melhor a história. E aí esse alguém é chamado Ziba. Ziba, quando se apresenta diante do rei, perguntaram para ele se ele sabia da existência de alguém. Ele disse: eu conheço, sobrou um da linhagem de Saul, e por coincidência ele era filho de Jonatas, amigo de Davi. E ele diz que ele está em Lodebar, na terra do nunca, na terra do esquecimento. E Zibas, com desprezo, diz: porém ele é aleijado de ambos os pés. Davi não escutou a palavra aleijado de ambos os pés. Tão logo escutou que existe um, disse: manda trazer. Ou seja, não importa como estão os pés dele, não importa como é que ele está agora, eu só quero, se está vivo, tem que ser trazido até aqui. A graça de Deus se manifesta na nossa vida dessa maneira. Não importa o quanto a vida quebrou as tuas pernas, se você sobreviveu, a graça de Deus vai se manifestar sobre a tua vida, no nome de Jesus. Quando falam sobre Mefibosete, aleijado de ambos os pés, Davi poderia dizer: aleijado não presta. Mas Davi agora está no lugar de Deus. Davi agora é um tipo de Deus que vai manifestar a graça sobre a vida de Mefibosete. Alguém que Davi talvez não tinha nenhum compromisso com ele, alguém que Davi não teria nenhuma aliança com ele, mas fez uma aliança com seu pai. E é agora com essa pessoa que Davi vai manifestar a graça na vida dele. Por isso eu quero falar sobre a graça que se manifesta em Lodebar. Amém? A graça que se manifesta em Lodebar. Essa graça que vai nos buscar nos piores
lugares e nos coloca para se assentar à mesa. Hoje você está assentado à mesa do rei, está num culto como esse, assentado ao lado de alguém como esse irmão ou essa irmã que você está sentado. Você foi promovido, você foi tirado de lá de Lodebar. Hoje você está sentado ao lado de um príncipe, de uma princesa de Deus, para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Se você crê nisso, aplauda e glorifica o nome do Senhor Jesus. Afinal de contas, eu estou diante do trono, né? Então vamos lá. Eu prego, você dá glória, e assim o culto pega fogo em nome de Jesus. Por isso, olha para o irmão que está ao seu lado e fala: prazer. Eu um dia já estive no lugar de Mefibosete, e hoje pela graça estou assentado à mesa com um príncipe, com uma princesa que é você. Amém? E se você não faz parte desse aprisco, a palavra que eu tenho para você hoje é: o rei te mandou chamar para você se assentar à mesa. Mefibosete lhes fez fugir de alguém que queria fazer bem neles. A falta de conhecimento e revelação sobre Deus nos faz fugir de Deus. O homem vive fugindo de Deus, mas ele não entende que Deus quer trazê-lo para perto, que Deus quer colocá-lo na mesa, que Deus quer lhe colocar na história. O homem fica fugindo de Deus, e essa mesma graça que se manifesta na vida de Mefibosete é a graça que nós olhamos e vemos nos evangelhos. Quando você olha a Bíblia Sagrada, o Novo Testamento, é a graça que atravessa o mar da Galileia, chega na beira da praia, liberta o endemoniado de Gadara. Depois que ele é liberto, é devolvido na sua família. É essa mesma graça
que diz assim: e era necessário passar por Samaria. Essa graça que quando chega em Samaria, se assenta no poço, encontra uma mulher que fugia a estar no poço com outras mulheres, porque ela já estava no sexto marido, e essa graça senta, com paciência lhe escuta, não lhe condena, não lhe julga pelo passado dela, mas olha para ela e vê uma potencial evangelista, uma mulher que lhe mandam ir buscar o marido que não era dela, e quando ela vai, vem com toda a cidade. Então é essa graça que quando se manifesta na nossa vida, você está indo para o cemitério enterrando seu filho, a viúva de Naim, chorosa, já perdeu o marido, agora meses ou anos depois, está no mesmo caminho para sepultar o esposo, quando daqui a pouco a caravana da morte se cruza com a caravana da graça. A caravana da morte dizia: andam rápido, porque eu tenho outro enterro para fazer. Mas a caravana da graça disse: para o enterro, para o cortejo, hoje ninguém vai ser sepultado. É a graça de Deus que deixa que uma mulher que não poderia tocar no rabino, permite que ele toca. É a mulher do fluxo de sangue. É a graça que no meio da multidão, aonde uns só apertam, aonde uns só gritam, mas a graça está lá e diz, e olha para trás e diz: alguém me tocou com fé. Eu acho que alguém está aqui e vai tocar também com fé. Não importa se você tem um fluxo, a graça não vai te condenar. Por enquanto a Bíblia diz, aquela mulher chegou lá, Jesus lhe chamou de alguém. Depois que ela se apresentou, Jesus já está lhe chamando de filha. Então quer dizer para você, é a graça que torna alguém um filho. Se você entrou como alguém, você também pode sair daqui como filho. Se alguém está vivo, glorifica o nome do Senhor Jesus. É a graça que entra na casa de Zaqueu, que passando pelo caminho, vê um baixinho na árvore, em cima de uma figueira brava. É a graça que diz: deixe depressa, hoje me convém pousar na tua casa. E todo mundo começa a dizer: que graça é essa que entra na casa de um pecador? Que graça é essa que se assenta com os pecadores? E Jesus chega na casa de Zaqueu. Zaqueu olha para Jesus, os discípulos. Jesus não fala nada, os discípulos não falam nada. E Zaqueu diz: eu tenho que falar alguma coisa. Senhor, se alguma coisa eu tenho roubado, devolvo 4 vezes mais, e metade da minha riqueza eu darei aos pobres. Aí você vai ver Zaqueu ouvindo da boca de Jesus: hoje veio a salvação a essa casa. Isso é manifestação da graça. É essa graça que pega a ex-prostituta Raabe, salva ela de uma família ímpia, e Raabe depois entra na linhagem de Jesus. Ela vira tataravó de Jesus. Essa graça que pega Ruth e Moabita, uma mulher estrangeira, uma mulher pagã, que entra na linhagem real e vira tataravó de Jesus. Então quero dizer para você, é essa mesma graça que vai lhe achar nos lugares aonde ninguém jamais iria te buscar. É a graça de Deus em pessoa. A Bíblia diz, Tito 2,11, porque a graça de Deus se há manifestado. A palavra graça é feminina, mas quando Tito fala da graça, usa a palavra masculina, graça manifestado. Porque se os católicos lessem graça manifestada, iam falar graça é Maria. Mas quando vão ler na Bíblia, vão ver graça manifestado. Então não é Maria. Não é Maria. A graça é uma pessoa. E a graça é Jesus Cristo. A maior manifestação da graça é a pessoa de Jesus. Casar é uma graça, ter filhos é uma graça, ter emprego é uma graça, estar vivo é uma graça, viajar e chegar bem é uma graça. Mas quem tem Jesus na vida tem a maior manifestação da graça de Deus. Se alguém está comigo, pode glorificar. É a graça que
que quando Adão e Eva pecam, em vez de morrer Adão e Eva, quem morreu? O cordeiro. Já no Éden, o Filho de Deus já tinha morrido, porque a Bíblia fala, ele morreu antes da fundação do mundo. É a graça que quando Abraão ia matar Isaque, quando a voz de Deus sai do céu e diz: Abraão, não faças tal ao rapaz. Ele olhou do lado, viu um cordeiro amarrado no arbusto. A que horas o cordeiro estava lá? Porque a graça disse: Abraão é louco, ele faz qualquer coisa pelo Deus que lhe chamou. Se nós não lhe damos um cordeiro substitutivo, Isaac vai dançar. Então quando ele olha no lado, ainda bem, Isaac, a graça te salvou, pode levantar, você não vai precisar morrer hoje, porque quem vai morrer no teu lugar é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia! Essa é a manifestação da graça. Eu não precisei morrer na cruz para ser salvo, bastou a morte dele e eu fui salvo. Eu não precisei apanhar dos soldados romanos, bastou o meu Senhor apanhar e eu fui salvo. Então, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo a salvação a todos os homens. Davi sentado no trono, tipificando Deus. Está tudo bem no palácio. Ele lembra de Jonatas, ele lembra de Saul, porque, amado, a salvação sempre começou em Deus. Nem o homem primeiro que procurou a salvação, é Deus que procurou primeiro. No Éden, quando o homem caiu, Deus procurou o homem. Nós somos nós que fomos no céu para aceitar o Filho. O Filho teve que descer e vir para cá. O Billy Graham dizia que o maior acontecimento da história não é quando o homem subiu para a lua, mas é quando o Filho de Deus desceu do céu para a terra e se fez homem, tal qual nós somos. Agora é Davi que vai procurar um Mefibosete fugitivo, porque Mefibosete queria saber tudo, menos que Davi soubesse que ele estava vivo. A graça procurando Mefibosete, Mefibosete se escondendo da graça. Ele procurou o pior lugar para se esconder e ele foi em Lodebar. Lodebar significa que é uma palavra hebraica. Lo no hebraico quer dizer negação, é não. Lo, não. Debarim, palavra. Não palavra, ou sem palavra. Então ele vai na terra dos sem palavras. Você aqui não fala nada, você aqui não tem direito. Lodebar, terra sem pasto. Lodebar, sem comunicação. Lodebar, sem promessa. Lodebar, sem vida. É onde Mefibosete vai. Na terra onde ele não tem palavra, na terra onde ele não pode se comunicar, na terra ele tem que estar no lugar de silêncio, porque ele está fugindo, achando que Davi ia matá-lo. E às vezes nós estamos a fugir de quem quer nos fazer bem. Eu li a história, não lembro bem agora, o rei, acho que é o rei Arthur, quando subiu no trono, todos os seus inimigos ele marcou com uma cruz nos nomes deles. E alguém deu uma espreitada na lista dele e avisou os inimigos dele: discorrem. O rei Arthur, agora que subiu no trono, ele meteu uma cruz no nome de todos vocês, o que significa que ele vai vos matar. E os inimigos começaram a fugir, preocupados. Quando alguém chegou mais perto do rei Arthur e perguntou: por que você meteu cruz em frente do nome desses caras? Ele disse: não, é para toda vez que eu olhar para o nome deles e olhar para essa cruz, lembrar da cruz de Cristo, o quanto ela me favoreceu, e eu também quero favorecê-lo. Então às vezes nós estamos a fugir de coisas e pessoas que só querem nos fazer bem. Lodebar era um lugar estéril, era um lugar de isolamento, um lugar de vergonha. Talvez você cresceu num lugar assim, um lugar que você olhava para você mesmo e dizia: eu não tenho jeito, eu fui condenado. A minha Lodebar se chamava Santo Antônio, um bairro pobre, que quem não engravidava aos 16
era frouxo, não era homem. Um bairro pobre que a única profissão que os moços lá queriam ter é ser o próximo maior bêbado do bairro. É onde eu cresci, aonde todo final de semana tinha bebedeira, tinha festas e havia prostituições. E eu participei em muitas delas, até porque eu emprestava as grades de cerveja do meu pai. Meu pai tinha mais de 200 grades e eu emprestava. Mas eu estava naquele lugar e eu olhava para aquilo e a minha pergunta sempre era: Senhor, é só isso que o Senhor tem? Um lugar onde eu não vi ninguém grande sair. Um lugar onde eu vi pessoas lá se conformando com aquilo. Vi os meus irmãos, os meus vizinhos, meus amigos se conformando com aquilo e achando que aquilo era um mundo. E é essa graça que nos encontra através da palavra. É essa graça que nos encontra no lixo e nos leva para o luxo. É essa graça que nos tira da vergonha e nos leva para a glória. É essa graça que vai lá no Santo Antônio. Graça te encontrou aonde? Num bar, na prostituição. Começa a lembrar onde a graça te encontrou. Por isso, amado, quando alguém entrar aqui vindo do mesmo lugar onde você veio, ou pior, para de julgar, porque um dia você também já esteve em Lodebar. Um dia você já andou de bar em bar, de prostíbulo em prostíbulo, de homem em homem. Mas hoje a graça entrou na tua vida. Deus foi bondoso com você. E você, quando vê alguém precisando da mesma graça, você despreza, você não tem paciência, você diz que ela é pecadora, vai morrer assim se não se converter. Não vai, porque a mesma graça que te alcançou vai alcançar o A, vai alcançar o B. E quem crê, por favor, abre a boca e adore a Deus. A graça manifestada na vida de Mefibosete é a mesma graça que nós. Minha pastora, quando a aliança foi feita entre Davi e Jonatas, Mefibosete talvez nem era nascido, mas o pai já estava fazendo uma aliança que poderia beneficiá-lo no futuro. Quando Jesus morreu lá na cruz do Calvário, eu nem era gente, o meu pai nem tinha nascido, o meu avô, o meu bisavô nem tinha nascido ainda. Nós nem sabíamos que aquela aliança estava sendo feita por nossa causa. Aí eu nasci nos anos 80. Eu cresço e daqui a pouco percebo que é um preço que já foi pago há 2000 anos atrás. Basta eu aceitar. E a Bíblia diz: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos e filhas de Deus, a saber os que creem no seu nome. Isso é que, pastor? Hoje você não é só filho do tio Antônio e da tia Antônia, não. Hoje você é filho do maiorar do universo. Hoje teu pai é Deus. Aleluia! Porque eu recebi o filho, e quem recebe o filho também se torna filho. Porque nós somos filhos pelo filho. Recebeu o filho, se fez filho. Então a aliança, Mefibosete não está lá. Davi está sentado no trono e diz: será que sobrou alguém da família do pastor Daniel, da família do pastor Isaac, da família do bispo Genivaldo? Será que tem alguém para que eu possa usar de bondade? Amado, quem está a procurar é o rei. Meu irmão, se o rei está a te procurar, eu não sei quem vai ser procurado aqui nos palácios, no governo, nos tribunais, para dizer: tem alguém daquela família? Por enquanto você está aqui, nesses 21 dias, Deus está mexendo em gabinetes, Deus está tocando em pessoas, Deus está trazendo memória em pessoas que o teu pai, a tua mãe, que no passado o teu pai lhes fez um bem, e essas pessoas querem retribuir. Você não crê nessa palavra? Mefibosete está lá em Lodebar, nem lembra, nem pensa em trono, nem pensa mais em palácio. É tipo assim:
nesse novo governo, esquece, não há espaço para os Mefibosete. Pior ainda, aleijado. Se tivesse as duas pernas, ainda há esperança. Aleijado de 2 pés, um cara que se arrasta, não tem jeito. É assim que você vê diante do trono se arrastando. O mundo olhando para você, dizer: olha Mefibosete aí, olha o Mefibosete aí, acabou a vida dele. O problema é que você está vivo. Fala para o irmão que está selado, só partiu as pernas. Não, fala, só partiu as pernas. E o meu rei valoriza quem tem pernas quebradas. Agora com Jonatas não dá para fazer mais nada, já morreu. Com Saul não dá para fazer mais nada, já morreu. Mas para Mefibosete que está vivo, só partiu as pernas. Perna quebrada não atrapalha a manifestação da graça. Não, eu vou pregar isso em Benguela. Eu vou pregar isso em Benguela. Não, vou parar aqui. Vocês não estão a entender. Vou pregar isso em Benguela. Não prego mais aqui. Ei! Porque às vezes quando alguém fala: olha, eu já estive numa mesa, estão a falar mal de alguém que eu conheço. Fulano também é isso. Alguém começou a falar tão bem daquele meu amigo pastor. De repente alguém começou a falar mal. Porque as pessoas não aceitam que mesmo com perna quebrada, o rei quer te ver. Mas o rei vai chamar o Mefibosete. Por isso quando disseram: pastor, tem alguém? Olha, Ziba tem informação. Ziba chega no palácio e diz: servo teu, meu senhor, será que sobrou alguém da linhagem de Saul, da casa de Jonatas? Diz: sim, tem um rapaz, o nome dele é Mefibosete. Mas também é aleijado de ambos os pés, as 2 pernas estão quebradas, está mal o rapaz. Foi parar lá em Lodebar. Eu não te perguntei se é aleijado, eu só perguntei se tem. Porque às vezes só estão a se perguntar se tem. Você já está dando detalhe que não te pediram. Casou 3 vezes, fugiu para o Ambo, fez não sei o que, estava na igreja tal, agora está diante do trono. Não te perguntaram isso. Não, a fulana estava na IESA, agora foi para a IECA, depois foi na Mundial, agora está na... Não te perguntaram isso. Só perguntaram: ela ainda está viva? Quem não nos gosta quando alguém lembra o nosso nome, querem meter perna quebrada. Mas o rei nessa noite está a dizer: perna quebrada não é um empecilho para a manifestação da minha graça. Todos nós nessa sala, eu disse que todos nós nessa sala, em alguma área temos uma perna quebrada. Todos, até os mais santos, até as mais bonitinhas, têm uma perna quebrada. Por isso fala assim: se a minha está torta, não esquece que a tua está torta. A minha todos estão a ver, mas a tua no quarto escuro você sabe que está torta. Se o rei está me chamando, então me deixa ir até ao rei. Aleluia. Todos nós. A Bíblia diz: Naamã era general, Naamã era comandante. Pelas mãos de Naamã, Deus deu vitória ao rei da Síria. Mas a Bíblia diz: porém era perna quebrada. Jefté, valente, valoroso, porém filho de uma prostituta. Abraão, o pai da fé, mas porém era mentiroso. 2 vezes mentiu que Sara era a irmã dele. Isaac, filho da promessa, mentiu que Rebeca era a irmã dele. Aprendeu com o pai.
Jacó, aquele que agarra, enganou o pai, enganou o irmão, enganou Labão, mas quando se encontrou com Deus, Deus lhe quebrou as pernas e disse assim: não se chamarás mais Jacó, mas Israel, porque com Deus lutaste e venceste. Olha, Jacó, pastor Daniel, a sair do val de Jaboque, lhe feriram a perna, mas a história mudou. Eu imagino o filho de Jacó dizer: papá, mamãe, manos, o papá está andando torto. Ele disse: não, agora é que eu estou andando direito. Eu andei a vida toda torto, agora é que eu estou andando direito. Aleluia. Não, eu estou a pregar, eu estou a dizer que todos nós temos uma perna. Eu quero falar com os santinhos e as santinhas da DT. Não adianta se enganar, não vamos se mentir. Moisés, o homem que fala com Deus da sarça, o homem que tem cajado que abre o mar, o homem que fez o faraó se encurvar, o homem que bate na rocha sai água, fala com a rocha sai água. Mas esse mesmo Moisés já matou egípcios e enterrou. Perna. Pedro, na primeira decepção com o mestre, voltou a ir pescar. Temos boi de Pedro na igreja. Primeira decepção com o pastor da igreja, volta no bar. Primeira decepção contra a pastora da igreja, volta no game. Não, vais voltar, Pedro. Se você já teve com Jesus, vai voltar. 3 anos andar com Jesus, mas a katana na cintura não sai. É mesmo aqui, todos os dias diante do trono, assim entrou mais no 21 dia de jejum, mas marido alheio também não larga. Não larga. Tá jejuar aqui, marido do alheio tá aqui também. Tem uns aqui tá jejuar, mas aqui também 2 boas também não larga. Ei, vamos te agarrar. A graça vai te arrastar de Lodebar, vai te trazer. Meu Deus. É graça. Paulo, Saulo, por que me persegues? E ei, Senhor, ei, você não está perseguindo nem Pedro, nem Tiago, nem André, nem ninguém. Você está me perseguindo eu. O maior apóstolo da igreja cristã também tinha perna. Então olha para o irmão que está ao seu lado e fala: prazer, meu nome é Mefibosete. Não, toca em 3 pessoas, fala: prazer, o meu nome é Mefibosete. Aleluia. Eu não vim defender erros, mas vim dizer para você: não se sinta mal quando o rei te chamar. Ele mandou chamar você, não é para te matar, é porque tem um lugar vazio na mesa. Eu disse: tem um lugar vazio na mesa. E esse lugar é a cara de Mefibosete, é do tamanho de Mefibosete, é específico para Mefibosete. E se fosse em Benguela já estariam a dar glória. Mas tá bom, eu não amo. Aqui na igreja tem um lugar que é a minha cara. Por isso, irmão, não luta com ninguém sobre lugar, sobre posição, sobre fazer nada. Não. Quando chegar a tua hora, na tua posição, só você sabe ser aquilo, só você sabe fazer aquilo, só você vai falar aquilo. Eu estou a pregar para alguém. Não precisa lutar, a tua hora vai chegar. E todo mundo vai ter que abrir caminho para Mefibosete se arrastar no palácio. Posso pregar mais um pouco? Pastora Tuxinha, na igreja tem uns irmãos que só olham em cima. Só olham em cima, diga na igreja. Aqui na diante do trono não. Mas na visão cristã tem bué lá em Benguela. Tem irmão que só olham em cima.
Os de baixo ninguém lhes olha. Mas o dia que Davi mandou trazer Mefibosete, todos tiveram que olhar embaixo. Porque Mefibosete não tem perna, ele se arrasta. Os irmãos que estão habituados a olhar em cima, agora tem que baixar a cabeça. Porque se o rei está sentado no trono e está olhando embaixo, Mefibosete a se arrastar, quem é você para olhar em cima? O rei está olhando embaixo, Mefibosete a se arrastar. Isso sabe o que, irmão? É graça. O que é que nós aprendemos sobre a graça em Lodebar? Primeiro, a graça ultrapassa o tempo. 20 anos se passaram, mas Mefibosete foi procurado por causa da aliança. Graça. A graça ultrapassa as circunstâncias. Eu disse, a graça ultrapassa o quê? As circunstâncias. A pessoa que está procurando Mefibosete foi perseguida pelo avô de Mefibosete. Então ele está dizendo, não me importa o que o teu avô me fez, porque eu não sou o teu avô para te perseguir. Você que fica a transferir perseguição, amadurece já. Ah, por que você não gosta de fulano? O meu pai não lhe gostava. Você não é o teu pai. Não. Você não gosta dos ganguela porque o meu pai disse que os ganguelas são cobra. Você não é o teu pai. Isso dói falar. A graça ultrapassa as tragédias. Qual é a tragédia? Pernas quebradas. A graça não quer saber se você chegar que já te deram 5 filhos, não te... Se você já tirou gravidez, a graça, o que nos deixa escandalizado com a graça é isso. Por isso, quando aquele cara cantou maravilhosa graça, eu acho que é o melhor hino de todas as épocas e tempos. A graça é maravilhosa. A graça pega um cara que a sociedade viu como lixo. As empresas pedem para empregar alguém, pedem registro criminal para quê? Se você cometer um crime, fala, esse é criminoso. Mas a graça, quanto mais passado você teve, mais você é necessário. Nas empresas, se você já foi preso 7 meses porque roubou, foi preso 6 anos porque matou, a empresa fala, esse currículo guarda aí, botam fora isso. Ainda vai só, ainda vez não mudou mesmo bem, às vezes não se converteu bem. Mas a graça não. Pega o assassino, lhe põe no púlpito, vira pregador. Pega o perseguidor, lhe faz apóstolo, vira pastor, apóstolo. Pega o perseguidor escreveu metade da Bíblia, o Paulo, metade do Novo Testamento é ele que escreveu. Moisés, o assassino, escreveu os livros mais importantes da Bíblia, o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. É graça. É a graça que pega o que não é e faz ser. Então, olhando para a Bíblia, para a história de Mefibosete, a graça atravessa fronteiras. Basta. A graça saiu de Jerusalém e foi até Lodebar, terra do esquecimento, onde luz não chega, rede não chega. Se tivesse rádio, Mefibosete ia ouvir na rádio que Davi está à procura de alguém da linhagem de Saul, ele ia fugir. Ainda bem que não tinha rede lá. Então, quando a carruagem real chegou na porta de Mefibosete, ele não estava à espera. Davi disse, tem quem? Mefibosete, vamos pegá-lo. Foram lá em Lodebar. Pensa os cavalos reais em Lodebar. Lodebar naquele dia ficou agitada. Nunca receberam visita de cavalos do rei. O rei não foi, mas mandou ir buscar. Diga, trazem ele agora. Porque a graça não vai sempre nas nossas misérias. Por isso, quando Lázaro morre, Jesus fica fora, disse, vem para fora, porque na morte eu não entro. Carro de Davi estava lá, parou. Onde é que é a casa de Maquir? É ali. Para os cavalos aí soltados, todos atentos. Mefibosete lá dentro já tremendo. Me descobriram. Vão me matarem amanhã, vão me matarem. Vão me matar. É aqui onde mora Mefibosete. Se o rei dá lhe chamar,
Mefibosete, não, você não vai ir arrastado. Vai, senta aqui no carro real. Sobe aí, se arrasta aí. Ajudaram o paralítico, meteram dentro do carro e levaram. Chegou no palácio, ele se arrasta em direção a Davi. E quando Davi olha para ele todo sujo, com cheiro de Lodebar, fusco, farinhento, empoeirado, Jesus olha para ele, Davi olha para ele e diz: és tu, Mefibosete? Porque quando ele diz: sou eu, meu rei, aí a visão de Davi mudou rápido. Já não estava vendo mais Mefibosete, mas agora estava vendo o pai dele, Jonatas. Porque se a mudança de olhares quando nós chegamos diante do trono em nome de Jesus. Sabe por que no trono nós não morremos? Porque quando chegamos lá, Deus nos vê, não nós o pecado, ele vê Jesus. Por isso Paulo disse: é necessário que ele cresça. João, é necessário que ele cresça e eu diminua. Ele olha para ele e vê Jonatas, semente do meu brada, semente do meu amigo, meu irmão. Ele diz: a partir de agora, eu gosto desse negócio. Vamos ler o versículo 7. E eu já só tenho mais 10 minutos para terminar aqui. E vamos orar. Versículo 7. Encontra aí na tua Bíblia, por enquanto eu bebo um pouco d'água aqui. Versículo 7. Encontra aí, você consegue meter aqui na tela? Segundo Samuel 9:7. Está aí, né? Volta para o 6 para ganhar sentido. Versículo 6, leia comigo aqui na mesma versão. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou e disse: Davi, Mefibosete. E ele disse: eis aqui o teu servo. Verso 7, começa a manifestação da graça. E disse-lhe Davi: não temas. Jesus, quando estava no meio da tempestade, os apóstolos com medo, a palavra que ele grita de longe é: não temas, porque a graça diz: não tenha medo. Hoje vai acontecer algo na tua vida. Não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor. Quem? Não a nós, mas ao teu nome. Nós não fomos salvos por nós. Não é a minha oferta, o meu dízimo, o meu voto. Não é porque eu meto saia curta ou saia comprida. Não é porque eu falo bonito ou decorei a Bíblia. Mas é por amor ao que Cristo fez na cruz do Calvário que nós somos salvos. Mefibosete está a receber favor e graça, não por ele, mas por quem? Pelo Pai. Por amor do teu pai, por amor do teu pai Jonatas, e te devolverei, te restituirei todas as... Irmão, não brinca assim. Quem está em Lodebar, agora estão a dizer: tudo que era do rei é teu. E te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tudo e tu de contínuo. Aqui está a maravilhosa graça. Todos os dias, na minha tradução diz: sempre comerás pão na minha mesa. Graça é isso, é saber que na mesa do Cordeiro tem um lugar para mim. Quando eu acordo pela manhã antes de ir para o trabalho, eu entendo que na mesa tem um lugar para mim. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, e essas não têm fim. Novas são a cada manhã. Alguém está comigo? Diz amém. Alguém está comigo? Diz amém. Então você vai ver aqui Mefibosete, ele está sendo chamado. Primeira coisa, quando para ele sair de Lodebar, foi convocado. Segundo, por causa de quê? Por causa da aliança. Então, irmãos, entendam sempre:
Não adianta pensar que as coisas acontecem na nossa vida porque jejuamos muito, eu oro muito, eu prego muito. Isso é religiosidade. Isso é religiosidade. É o meu esforço que me deu, é o meu sacrifício. Isso é religiosidade, é ingratidão. Você tem que olhar para a tua vida com graça. Meu irmão, o que eu tenho hoje não sou eu que me dei. O meu pai não tem nenhuma condição para me dar o que eu tenho. Ele está vivo até hoje. Até hoje ele está a lutar com a vida dele. Então me dá o que eu tenho, me tornar o que eu sou hoje, não tem nada a ver com o senhor Manuel Lufungula. Sabe, se chama que é isso? Graça. Eu olho para minha mulher bonita, uma preta daquela, aceitou um careca desse, é graça. Eu olho para os meus filhos bonito, 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 eu falo, isso é graça. Eu esses dias, quando levo os 3 para a escola, deixo um, deixo o outro e deixo o outro, eu falo, isso é graça. Porque tem uns essa hora estão a orar ainda para ter filho, outros estão nos quimbanda a levar surra de galinha para engravidar, mas eu não orei, eu não jejuei, eu não perdi noite para engravidar, só sei que já está graça. Aleluia. Quando eu sento na minha mesa, hoje eu já como peixe inteiro e graça. Hoje eu já tenho casa. Eu que nasci lá naquele bairro Lodebar, sem futuro, Lufungula tem casa, é graça. Quando eu chego na TAG, estou a subir mesmo naquele avião, não em nome do meu pai, não em nome da minha mãe, mas em nome do evangelho que eu carrego, é graça. Eu cheguei ontem 3 horas da manhã, a irmã Maria que me foi receber me levou para o hotel. Eu estou entrando naquele quarto, cama arrumada, um chazinho. Eu falei, isso é graça, não é por minha causa. Então, amado, aprenda a glorificar a Deus e ver a graça de Deus na tua vida. E mesmo no multicaixa, meter 4 números, escolher o dinheiro que queres e tá sair. Você nunca mais devia reclamar do teu trabalho. Você nunca mais devia reclamar do teu salário. Porque o que você está reclamando, tem alguém que queria ganhar metade da metade, da metadinha do teu salário. E você olha para o teu salário, o teu salário já não dá mais. Quer dizer, o teu salário já vem amaldiçoado, seu ingrato. Você acorda pela manhã, já acorda a murmurar. Ainda só é segunda. Só é segunda. Tem gente lá no hospital querendo acordar, mas não pode. Então, se você bateu 6 horas, 5 horas, tocaste assim, estás vivo, acorda já de joelhos, escorregar assim na cama. Isso é. Quem é mãe a lhe chamarem de mãe? Você é mãe, te chamam de mãe. Isso é quê? O homem lhe chamarem de pai. Isso é o quê? Antes eu só era filho, agora me chamam papá. Isso é graça. E a minha mulher me chama amor. Isso é graça. Isso é graça. Quem crê e recebe a graça de Deus pode abrir a boca e glorificar. Se coloca de pé, se coloca de pé. Era manabrachanda labassúrias. Renebi cantorobsúria. A graça de Deus na vida de Mefibosete lhe devolveu a identidade dele. Sabe como é que Mefibosete se via? Davi disse: você vai passar a comer na minha mesa. Ele disse assim: Senhor, eu sou como um cão. Eu sou como um cão. Versículo 8. Fecha aí, meu irmão, por favor. Versículo 8. Leia comigo. Então se inclinou e disse: quem é o teu macho? Espera aqui. Esse olhar é o olhar de graça. Você veio mesmo aqui, desculpa te lembrar o que você era. Desculpa.
Até não vou falar no micro, mas desculpa. Você veio aqui como um cão. O cão não senta na mesa com o rei. Se ele vai sentar na mesa é porque deixou de ser um. Porque talvez em Lodebar olhavam para Mefibosete, como ele se arrastava, diziam que olha o que é que o mundo está dizendo que você? No bairro onde eu cresci, eu era muito amaldiçoado. Na minha casa, a bebida alcoólica era matar bicho, almoço e jantar. Até cão na nossa casa bebia fino. Eu não estou exagerando, estou a falar a verdade. Meu pai trabalhou na fábrica de cerveja Negola 36 anos. Os IFA, quando passavam lá no Santo Antônio, 2 barris ficavam para ele beber com os amigos no sábado. E não sei tantas grades. Na minha casa de cerveja tinha mais de 200 grades de cerveja Negola. E 150 de Coca-Cola. Até cão, o fino que estragou, despejávamos na bacia, os cães lambiam. Todos meus irmãos bebiam. Minhas primas, meu pai, meus tios. Domingo, quando eu acordava, depois de uma ressaca, o quintal todo desarrumado, as grades, todo mundo apagado, um já vomitou, já se lutaram. Eu acordava com a minha Bíblia pequenininha azul, Novo Testamento, que está escrito: esse livro não será vendido. Eu pegava a minha Bíblia pequena, um menino, um adolescente. Domingo de manhã, depois daquela confusão toda, não consegui dormir. Eu ia para a igreja. Quando saía no portão, os meus vizinhos mais velhos diziam: esse também daí não vai resistir muito tempo. Esse é o futuro bêbado dessa família. Lodebar nos dá rótulo. Então, onde Mefibosete acreditou que ele era um cão, é o meio onde ele estava. Por isso a graça, quando se manifesta na nossa vida, desculpa minha irmã, vem cá, nos tira do lugar onde nós estávamos e nos coloca num outro lugar. Porque tem lugar onde você está, você mesmo é cão. Até você mudar de lugar, você vê que essas luzes te dão um brilho. Ninguém me queria, hoje sou fui assediado. Eu falo, eu continuo feio. Dá me conquistar, por quê? Graça. Elas não querem esse no Fungula porque a cara não mudou. Eu o quê? A graça. Então, pega na minha mão, minha linda. Qual é o teu nome? Branca. Vixe, eu estou com a Branca, veja. Amado, a Branca, se ela tem meios que ela não tem nenhum valor, e as pessoas olham para ela mesmo como uma Mefibosete rebentada, você não vai muito longe. Se a tua mãe só chegou aí, você corre o risco de não chegar onde a tua mãe chegou. Mas a graça nos tira daquele meio, nos põe dentro do palácio, nos apresenta uma mesa e diz assim: todos os dias o mata-bicho aqui é 7 horas, o almoço é 12 horas, o jantar é 20 horas. Então, Mefibosete, se você não vier no jantar, no almoço ou no mata-bicho, nós vamos sentir falta de você, porque você tem um lugar na mesa. Você quer aceitar a graça de Deus? Obrigado, Branca, Deus abençoe. Sai do bar, vem para a igreja. Sai desse lugar de prostituição, vem para a igreja. O que Deus quer fazer com você aí não dá. Tem um cego na Bíblia que Jesus queria curá-lo, lhe tirou da aldeia, lhe curou fora da aldeia. A Bíblia diz: Jesus cuspiu nos olhos dele, disse: o que vês? Vejo os homens como árvore. Lhe tocou de novo: o que vês? Vejo bem. Jesus disse: não voltes na aldeia. Isso é graça. A graça que nos procura, a graça que nos tira lá do lixo. Só que tem gente que diz: não, eu estou na graça, mas ainda estou na drena. Não funciona assim. Já saímos. Que nesses 21 dias você entenda que não é fruto dos teus esforços, é graça. José entendeu que ele chegou naquela cadeira, não é porque ele era o José, é porque a graça de Deus estava sobre a vida dele. Estevão disse: os patriarcas, movidos de inveja, venderam José no Egito, mas não sabiam que Deus era com José. O segredo não é onde te vendem, é quem vai contigo quando te vendem. Isso aqui é o quê? Graça. Ei, menino, moça, jovem, você não faz parte dessas patuscadas de drogas, de álcool, de prostituição. A graça já nos tirou daí. Nós éramos como cão,
Por isso, quando uns bebiam, ficavam deitados lá, se voltavam. Quem lambia o vosso lábio era o cão, porque você era um gêmeo. Agora que a graça te levantou, nenhum cão vai beijar mais a tua boca, nenhum cão vai chegar mais perto. E Davi disse: ei, você não é um cão, porque eu vou usar de bondade, de misericórdia com você, por amor a Jonatas teu pai. Feche teus olhos aonde você está.